Alô? Oi, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, Paulo, queria agradecer você pelo convite de estar aqui nesse painel com o Paulo, com a Deodato. Quanto tempo, né? E bom, o tema de hoje a gente vai falar, né, sobre mercado, sobre bolsa, e no final a gente vai abrir para perguntas de vocês. Vai ter aí alguns minutinhos para vocês perguntarem também. Quando a gente fala Brasil, né, tem aquela história que Brasil não é para iniciantes. Tem sempre um Black Swan, um cisne negro aí na esquina. Olhando 2017, chegou maio, a gente teve o Joesley Day. 2018, teve a greve dos caminhoneiros. Aí chegou 2019, maio, todo mundo já estava ali, o que vai acontecer? Aí ufa, né, passamos, tranquilo, né, deu tudo certo. E aí a gente olha a manchete de jornal agora, né, recente, 1.500.000 CPFs na bolsa, né? Aí a pergunta que eu queria abrir aqui com vocês é por que acreditar que a gente vai ter um ciclo positivo agora no mercado? Começa aí. Positivo e longo, de longo prazo. Bom, muito legal estar aqui. Boa tarde a todos. A iniciativa do Students for Liberty é incrível. Medini sabe que eu sou mais do que... quer dizer, eu sou um apoiador de alma. Eu gostaria de ser mais na prática. Eu gostaria de poder fazer mais do que eu faço pela iniciativa liberal. Participei de projetos mas há muitos e muitos anos, lá quando o Instituto de Estudos Empresariais começou lá no Rio Grande do Sul, com o então hoje secretário de Desburocratização, Paulo Weber, fazendo uma presidência na formação de novas lideranças liberais. Ele me convidou à época, o primeiro Fórum da Liberdade fora do Rio Grande do Sul, a gente contribuiu para se organizar em Curitiba. Então, eu tento engajar o que eu posso nessa causa. E aí, quando o Medini me ligou, especificamente, me ligou não, ele me mandou uma mensagem sobre isso, eu falei, tá bom, tá ótimo, deixa eu só organizar as crianças aqui e ver se tá tudo certo. E tudo bem, eu saio daqui e vou ver familiar das suas crianças, que já comprei os ingressos, então tá tudo beleza. Em relação aos Black Swan, né, Paulinha, não é que foi só em maio, foi 18 de maio 2 vezes, né? Então esse ano 18 de maio foi feriado na Eleven, ninguém precisa vir trabalhar porque não tá dando certo. O ponto é o seguinte, acho que isso aqui, um evento desse tamanho, com tanta gente, é um pouco da explicação que a mim corrobora a tese de que a transformação é para valer. É muito difícil começar o conceito de longo prazo enquanto se tem uma relação passiva da sociedade frente à sua responsabilidade. Aqui tem, enfim, 99% dos presentes são muito mais jovens que eu. Eu me lembro claramente da virada da nova república, da Constituição Cidadã, e eu entendo por que essa Constituição é como é. Outro dia, na minha conta do Twitter, eu fiz uma pergunta que não foi necessariamente muito bem recebida, mas estava uma discussão de direito adquirido, de direitos humanos, de alguém falando alguma coisa, e eu fiz uma pergunta e disse assim, será que só eu tenho vontade de ver uma comissão de deveres humanos e não só de direitos? E aí eu acho que, e eu estou indo para este lado exatamente para trazer para vocês o conceito de por que dessa vez tem tudo para ser diferente. Porque essa mudança estrutural passa pela transformação do Estado. O papel do Estado, o Estado é um grande detrator de riqueza. Todos os modelos que tentaram transformar o Estado em arrimo da sociedade, economicamente falando, subdesenvolvimento, basicamente quebraram. E aí você traz um componente de atividade ou de economia que tem toda a relação com isso, que é o juro. Então a gente está vivendo pela primeira vez uma condição de ter juro baixo estruturalmente por muito tempo. Para que a gente consiga manter isso, a gente precisa obrigatoriamente de um Estado menor.
Lembrando que o Estado não tem produto para fazer promoção, não faz campanha de marketing, não tem lançamento, não tem EBIT, não gera caixa, não faz nada. Ele só tem uma forma de arrecadação, que é o imposto, e a segunda é via dívida. Um Estado que é deficitário, que é arrimo de uma sociedade, precisa se financiar cada vez mais longa e duramente. Isso é diretamente refletido no juro, por consequência no processo inflacionário, que é o grande eliminador de riqueza. Então, quando a gente fala na grande mudança, eu estou vendo a sociedade entendendo que tem que cumprir o seu papel, que é protagonista de fato, e tenham certeza absoluta. É isso que a gente fala. Eu tenho o super prazer e a honra de estar há 3 anos e meio dentro de um grupo bastante seleto do mercado que discute política monetária com a diretoria do Banco Central, com os membros do Copom. Eu fui convidado logo que o Ilan Goldfein assumiu a diretoria, agora com o Roberto eu continuo lá. É impressionante ver o quanto o processo de reforma, mas o eco das reformas na sociedade, corrobora e dá força para a tese e para a estratégia de condução de política monetária de consolidação de juro para baixo. Então, manter o juro baixo com expectativas ancoradas passa obrigatoriamente por entender que o Estado tem que ser menor, tem que ser solvente e que a sociedade ampara isso, porque ela precisa cumprir um papel. Em economia tem a história do crowding out e o crowding in. Usando uma tradução que eu gosto de usar para bater papo, assim, a tradução literal do crowding out é a galera tá fora, né? E o crowding in é a galera tá dentro. Então, o Estado empurrou todo mundo para fora, empurrou a iniciativa privada para fora, empurrou toda a própria sociedade empreendedora que buscava ter o seu papel. Agora o Estado foi embora. Se o Estado não voltar, e se Deus quiser ele não vai voltar, a gente vai ver esta mesma sociedade engajada gerando riqueza, e esta riqueza dá estabilidade estrutural para a gente viver. A gente fala de bolsa em qualquer lugar do mundo acompanha o lucro das empresas. O lucro das empresas acompanha a estabilidade institucional, previsibilidade macroeconômica e atividade robusta. Esta combinação a gente está tendo absolutamente pela primeira vez. Então, acho que, pegando o tema que nos traz aqui, ou a história que nos traz aqui, está tudo preparado. A boa notícia é que a gente está no melhor momento estrutural da nossa história. A outra notícia, que não é má notícia, muito menos nesse ambiente aqui, é que nenhum de vocês pode esquecer que está de verdade, e não na retórica, na mão de cada um de nós aqui, assumir o dever e a responsabilidade para continuar contribuindo para que isso seja sustentável. Até pegando um pouco nessa que você estava falando, né, saiu recente, né, o gráfico do governo demonstrando, quando a gente fala, né, a evolução do PIB ainda está muito baixa, né, aí saiu aquele gráfico mostrando a evolução do PIB do setor privado está crescendo e a evolução do PIB do setor público caindo, né, aquela boca de jacaré, assim, é bem isso que você fala. E aí até recente eu estava conversando com o Tony Copom, que foi diretor do Banco Central, economista lá do chefe do UBS, e ele estava falando da qualidade da retomada da economia. Por mais que o PIB ainda não seja robusto, é uma qualidade, né, do crescimento que a gente viu. Aí, se você quiser complementar. Obrigado, Paulinha. Vou só sugerir antes, talvez a gente subir no palco aqui com as cadeiras, que tem muita gente que não está enxergando a gente não vai usar o slide, a não ser que você me surpreenda, tá? Você trouxe slide, não. Só para o pessoal poder enxergar melhor. O Dato não sabe mexer no PowerPoint até hoje. Tá bom aqui, cameraman? Pronto. Mas aqui pelo menos o pessoal enxerga mais, fica cada um num canto para não ficar na... Melhor? Vocês entenderam porque ele não está na produção do evento. Eu sou meio baixa, estava assistindo meu primo. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Paulinho. Vou direto ao ponto. Eu tenho também um tempo razoável aí, não tanto quanto o Dato no mercado, mas trabalho com investimento em ações há uns 20 anos. E compartilho do otimismo dele, mas como o próprio nome do painel diz, são cenários. Eu acho que a gente não pode ter tanta certeza
como investidor, principalmente das coisas. Porque eu acho que esse país aqui tem bastante risco a cada 4 anos que tem eleição, né, presidencial, 2022, infelizmente está próximo. Eu acho que tem 3 cenários principais que eu vou falar 2 minutos sobre cada um deles, tá? E aí eu pego o seu gancho do PIB, porque tem tudo a ver. Sem dúvida nenhuma, essa equipe do Paulo Guedes, do Salim, do Tarcísio é sensacional. A gente deu muita sorte. Eu acho que isso daí não é necessariamente um indicador, eu não compartilho desse otimismo necessariamente do dado, de que é um indicador de que mudou estruturalmente o mindset tanto assim. Apesar de que eu invisto meu tempo e energia em institutos como esse, como o Instituto Nascimento, sou do conselho daqui também, além do Mises, e eu acho que esse é o único caminho de longo prazo para resolver esse ponto que ele falou do mindset, né, da mentalidade, da responsabilidade. Isso dito, infelizmente eu acho que não estamos ainda no DNA com essa mudança. Eu acho que tem 3 cenários, então. O cenário mais otimista, que eu acho que é esse que o Dado está traçando, é o de que a gente continua conseguindo, aos trancos e barrancos, apesar dos N problemas que eu não preciso citar, que você já sabe, aprovar o resto das coisas que faltam, e isso, leia-se, principalmente ter uma certeza razoável de que a curva dívida PIB vai estabilizar, não só nos próximos 2, 3 anos, mas num horizonte longo o suficiente para que investidores de longuíssimo prazo queiram investir aqui, criar emprego e renda, infraestrutura, etc. Vou repetir, isso é muito importante. Não basta empurrar com a barriga e fazer a reforma da Previdência e as outras N reformas que estão acontecendo só para que daqui a 2 mandatos venha outro e tenha que remendar de novo. Por quê? O cara que vai investir em ação com horizonte de 2 anos, ele está ok investir até a próxima eleição. O PIB já tem alguns cenários bons, a lição de casa está sendo feita, né? O problema é que quem vai comprar um shopping center, um porto, abrir uma fábrica, colocar 6 bilhões de capex aqui, um private equity que vai comprar uma empresa, uma dessas startups, investir 10 bi, não sei o quê, o que ele precisa de certeza? Ele precisa de certeza que, caso ele queira sair e precise sair daqui a 7 anos, a gente não vai estar de novo numa situação de incerteza, precisa aprovar uma previdência, porque senão a dívida PIB explode, o Brasil fica insolvente, e aí tem que ter inflação ou desvalorização cambial, os dois ao mesmo tempo. Ele não quer isso, ele quer ter uma certeza lá na frente. Para que isso ocorra e dê porrada mesmo de PIB, de emprego, etc., precisa ter essa certeza. Então, o caminho daqui até a próxima eleição ainda é importante. A gente tirou do cenário o caos. A gente tirou do cenário o caos até lá. Mas ainda tem muita coisa para realmente os players que investem de longo prazo terem essa certeza. Aí tem um outro cenário. Esse cenário é muito bom e depois, se a gente quiser, a gente fala das implicações dele, se isso for feito. Tem N implicações muito boas para o mercado financeiro em N aspectos. Porque o mercado financeiro é muito amplo, né? Você pode estar falando de mercado de capitais, de investimento, tem N repercussões dessa lição de casa bem feita continuada. Aí tem um outro cenário que é o meia bomba, vamos dizer assim, que não aprova muito mais o resto, a gente tem uma empurrada com a barriga, chega lá perto da eleição do prefeito ano que vem, não faz mais nada, aí depois já começa a falar em 2022, aí entra um cara fiscalmente minimamente responsável, mas que não faz as reformas estruturais que o Dado falou, que a gente está fazendo de Estado, não continua a mexer na ferida mesmo, né? No custo fixo, né? na desvinculação das receitas, etc. E a gente continua medíocre em produtividade, em potencial de PIB. Em vez de virar uma Nova Zelândia, uma Coreia do Sul, um Hong Kong, que realmente teve um re-rating de produtividade, mudou o patamar de tudo, de renda, a gente continua sem quebrar, mas meio moribundo ali, empurrando com a barriga e reclama. Esse é o cenário no meio do caminho. E tem outro cenário, que é o pior, que chega em 2022, ganha alguém mais intervencionista, não só responsável fiscalmente, está aqui, né? Daqui a 2 anos a gente está falando só disso. E não é que não só faz lição de casa, atrapalha o que esse governo está fazendo de bom. A lei se muda, a Constituição se muda, enquanto não dá o DNA, o mindset, que é o que o Dado falou, tem que estar correndo esse risco. E aí começa a entrar na ladeira abaixo de novo. Não degringola de uma vez, porque o que está sendo feito é muito bom, ganhou-se uma margem de manobra, ganhou-se uma linha, mas a gente viu no governo Dilma, em 2011 ela começou a fazer besteira. Só foi sentir o verdadeiro
peso das cagadas em 2015. Então o governo pode ter um espacinho de manobra aí para fazer mais besteira. Os empresários e o mercado financeiro, que não... A gente superestima o mercado financeiro e os empresários. A gente acha que eles são muito espertos em, putz, isso aqui é arriscado e não vou fazer com um capex, né, um investimento de longo prazo. Não é bem assim. Às vezes tem farol de milha mais curto do que a gente imagina. Eles subestimaram a besteira da Dilma em 2011, 12, 13, ficaram investindo até em 14. Não vou citar nome de empresa aqui, porque hoje em dia no Twitter o pessoal leva no pessoal, mas tem muita varejista que em 2015, no olho do furacão da cagada, estava abrindo recorde de número de lojas, não estava enxergando o tamanho do problema que ia ter. Então eles subestimam essa tal da ação humana, né, do business confidence, a confiança do empresário, o que isso tem no longo prazo. E agora, o lado do copo meio cheio é que talvez a gente esteja subestimando do lado positivo também. Cometendo o mesmo erro, só que ao contrário. Se tudo der certo, igual o Dato falou, a porrada é muito maior e muito melhor do que a gente está imaginando. E os empresários acho que estão perdendo a visão da floresta e focando nas picuinhas do dia a dia. Isso aqui é muito legal, que dentro do Banco Central, dentro do próprio mercado, a gente usa muito o Twitter como veículo. Eu sou tão chato, mas tão chato que recentemente eu já fui chamado de viúva do CDI, de rentista. Eu estava falando em relação à cautela, e aí junto com alguns gestores, todos muito velhos, criou-se uma brincadeira que acabou virando não sei lá, não virou nada, mas virou alguma coisa. Tem lá uma conta no Twitter que é a tal da Juventude Pro Cautela. E juventude só tem velho. E a piada é essa, porque a cautela é verdadeira. Engraçado que a conotação da minha primeira fala tenha soado para você como um otimismo exagerado. Porque a ideia, o que eu quis fazer foi mostrar para vocês que vocês têm, nós todos, né, mas vocês têm responsabilidade exatamente para manter e para dar sequência a isso. Porque se a gente soltar a corda, isso volta numa estilingada violentíssima. Quer um grande exemplo? O estado do Rio Grande do Sul. Há 10 anos, concluiu-se o único governo na história do Rio Grande do Sul superavitário. O secretário da Fazenda era o Aode Cunha, talvez um dos maiores entendedores, um dos grandes economistas que eu conheço na vida e com certeza o maior entendedor de demografia, que é um dos grandes problemas, não só da economia nacional, mas mundial e muito crônico no Rio Grande do Sul. Entregou o estado superavitário, soltaram a corda. O governo que entrou foi intervencionista. Nós colocamos e tiramos quem está lá. Eu acho que a transformação começou, e aí para o lado estrutural, com o presidente Michel Temer, que era um presidente de baixíssima popularidade, baixíssimo apelo, já era ruim. Aí depois do evento do Janot e do Joesley, o que era ruim ficou pior ainda. E aí aconteceu uma coisa, porque assim, se a gente pensar, houve ciclos em que as reformas foram parte da gente. No Fernando Henrique, diversas vezes as reformas foram desenhadas. Tem uma história que é épica e assim, talvez um dia numa biografia não autorizada alguém saiba a verdade, mas o então ministro Fernando Henrique, o Candido, pediu licença para assumir a sua posição no Congresso para votar pela reforma da Previdência. Segundo ele apertou o botão errado, votou contra, e a reforma da Previdência caiu por um voto no Fernando Henrique. Então, se o Candido tivesse votado a favor, a reforma tinha passado. Não era uma reforma de uma potência fiscal desse tamanho, mas era uma reforma que teria acontecido 20 anos antes. Então o dano também era muito menor naquele momento. E aí veio o próprio Lula com algumas iniciativas, começando a conversar sobre a previdência do setor público, não conseguiu evoluir também. O Fernando Henrique não conseguiu, o Lula não conseguiu. O caso da Dilma, o problema foi que ela conseguiu muita coisa que ela tentou. Aí veio o presidente Michel Temer. E aí veio um aspecto da transformação, e não era para ser um painel de política, isso, enfim,
Mas é importante entender de onde que se fundamenta esse caminho para a gente ter essa captura dentro do mercado financeiro. E aí sim, porque a gente está construtivo. Criou-se um protagonismo do legislativo. E aí quando você traz, no governo do presidente Michel Temer foi feito um trabalho junto às lideranças do Congresso Nacional muito forte, simplesmente para ensinar a fazer conta de padaria, por dizer que a gente acabou ganhando. Bom, tem um monte de jeito complicado de falar isso e criar PowerPoints, slides e mais slides, de horas e horas e horas. Mas pega um pedaço de papel de pão, faz uma conta e você acabou ganhando, não tem dia para mais absolutamente nada. Enfrentar o processo de quebra dos coronelismos, de toda a nossa mentalidade retrógrada histórica é difícil, mas houve uma inversão da característica em que o governo ditava as regras, nasceu o tal do presidencialismo de coalizão, que alguém, que não me lembro quem chamou uma vez de presidencialismo de cooptação, e efetivamente o que aconteceu. E aí, tanto o presidente Michel Temer como o Jair Bolsonaro são caras com características muito peculiares, diametralmente opostos, né? O governo atual faz uma barulheira do cão, e o Temer o Bolsonaro está todo dia puto. E o Temer, o mundo estava caindo, ele estava tudo certo. O Bolsonaro fala que ele é feio, ele faz uma live para provar que ele é bonito, que o cara não sei o quê. O Temer, o cara dizia para ele que ele era ladrão, safado, tinha que morrer, ele dizia, pois não, ele puxava uma mesóclise ali, linda, e vida que segue, porque a institucionalidade estava mantida. Agora, veja só, desses dois caras, abriu-se um espaço para o legislativo entender que a reforma é fundamental para que ele possa fazer a boa política. E a boa política, dada a característica constitucional que a gente tem, depende de uma flexibilidade orçamentária que um Estado gordo não permite. Então você começa a trabalhar uma maneira de tentar economizar dinheiro para sobrar um pouco de dinheiro para emenda, para o político conseguir apresentar a sua emenda orçamentária para fazer. Aqui nós não estamos discutindo sacanagem, nós estamos discutindo política que quer fazer a boa política. Sacanagem, enfim, isso é outra história. Então isso muda. E tirar esse. E aí vem. O meu ponto, para não me alongar muito nisso, se aqui dá tempo, né, porque eu já não vejo, a questão é a seguinte: o caminho está pavimentado. Agora, se soltar a corda, volta numa estilingada, que aí eu acho que é secular o tempo que a gente vai levar para conseguir sair se a gente errar nesse momento. Eu queria puxar um tema que você falou no seu comentário, né? O mercado está subestimando o impacto das medidas e tudo. E aí, por que o mercado está subestimando? Por que não está fazendo esse cálculo desse potencial? O que falta? Eu acho que o mercado e os empresários, de forma geral, eles subestimam impactos, por exemplo, de coisas como a MP de liberdade econômica, que graças a Deus virou lei, que nosso amigo Gianluca, que está aqui, fez, né, com a ajuda do Paulo Weber, até o Hélio Beltrão ajudou também. Esse time todo fez um negócio que muda estruturalmente o mecanismo, a dificuldade de se fazer negócio no Brasil. Como é que vai medir qual é o impacto em produtividade, em fator de produtividade total do PIB que um negócio desse tem? Não dá, é uma bica. Tudo que é uma bica e é muito difícil de projetar, é muito difícil do cara colocar na conta, de uma forma simples de dizer. Como é que vai... O PIB basicamente é, né, o aumento populacional e a produtividade, são dois componentes, não tem muito segredo, né? A produtividade é uma conta complicada, mas a produtividade muda para melhor conforme você tem mais liberdade econômica. Apesar de ter gente da era das cavernas que ainda nega isso, mais liberdade econômica gera melhor produtividade, que por sua vez gera melhor PIB e renda. Então você tirar a buroca, permitir que o empreendedor faça mais coisa, é um dos exemplos que eu acho que é difícil de mensurar e que pode fazer o fator de produtividade total do PIB nos próximos 5 anos ser muito maior. Então esse pessoal fala de economia, o PIB potencial. O potencial é 1,5, 2. Cara, pode ser que esse PIB potencial daqui a 3 anos com isso e todo mais sendo feito lição de casa seja muito maior.
né? Essa MP de liberdade econômica, ela não resolve o problema estrutural fiscal, mas uma vez resolvido o problema do estrutural fiscal e tendo aquilo que eu falei agora há pouco, que é a confiança do empresário investir por longo prazo, ela potencializa, igual um turbo. Está indo na direção certa, aquele negócio já funciona como um turbo. Se não está indo na direção certa, ela é inócua, porque ninguém vai investir de qualquer forma, porque é um problema muito maior por detrás. E eu acho que, infelizmente, a gente tem muita gente no mercado financeiro e no meio empresarial que olha realmente só o farol de milha no curto prazo, etc. Tem muita coisa estrutural que é difícil de mensurar, que nós, que gostamos de escola de economia austríaca, etc., entendemos um pouco mais, modéstia à parte, que é o tal da ação humana, o papel do empreendedor, do capital. Isso daí, historicamente, sempre foi subestimado. Se você perguntasse para um cara da Coreia do Sul, quando estava começando a fazer reforma, se ele achava que o país ia re-rate, ele falava que não também. Em Hong Kong, há 70 anos atrás também, na Nova Zelândia na década de 70 também, e talvez, tomara a Deus, tenha esse re-rating no Brasil para que mude de patamar. É patamar, eu não estou falando crescer 2,5, é assim, porrada muito grande, né? E aí tem as implicações para o mercado inteiro, que é um círculo virtuoso já que estamos falando de mercado financeiro, né, das empresas conseguirem se financiar mais e, portanto, investir mais barato, gera emprego, gera mais consumo, por sua vez gera mais... Quer dizer, o negócio ele se retroalimenta positivamente, do mesmo jeito que agora, até então, estava se alimentando negativamente, né? O pessoal olha, o PIB agora está 0 ponto não sei o quê, essa pressa de fazer algo imediato, que mina o seu potencial, né, sustentável a longo prazo, é o que destrói nessas democracias, né, o populismo. E, infelizmente, tem um tempo, tem um prazo para que essas coisas... Quando você tem o crowding in, que o Dato falou, quer dizer, você tirar o papel do Estado, BNDES, financiamento público, incentivo para todo mundo que é amigo do rei, e deixa o papel do player privado entrar, tem um delay, tem um atraso. Então está acontecendo isso agora, quando o Banco do Brasil tira empréstimo, o BNDES tira, até os bancos privados entrarem, até a iniciativa privada começar a ter confiança, o gringo que mal entrou ainda nem na bolsa, nem, né, em investimento direto tão forte como poderia, demora, tem uma janela, e nessa janela o pessoal que é papagaio de pirata para ficar falando só coisa ruim vai criticar, vai falar, olha, a agenda do Guedes não está dando certo, a agenda não sei o que não está dando certo, eles não entendem que demora, então isso contamina, e é perigoso, isso aí vai minando a confiança. Eu acho que é um pouco dessa psicologia. Embora, né, se exige tempo, o mercado parece que está dando um tempo para que as reformas sejam feitas, né? Não está pegando pesado por ter reformas estruturais que demoram. O mercado parece que está dando tempo para o governo fazer o papel dele. E aí, pegando os ciclos de mercado, né? Quando a gente fala de mercado, a gente fala de ciclo, e qual momento do ciclo que vocês visualizam aí que a gente esteja? Essa é a parte mais divertida, que todo ano a gente publica um relatório de perspectiva por ano, e o meu papel, fora não atrapalhar o meu time, é escrever uma carta que acompanha o relatório, dando uma visão de estratégia, de sensibilidade. E a última frase da minha carta nesse ano é super aplicável nesse momento. A gente está num ponto em que não precisa mais dar tudo certo, é só não dar muito errado. E isso faz muita diferença no mercado financeiro. Isso que a Paulinha falou da paciência, ou do tempo que está sendo dado, é que parece que faz uns 10 anos que esse governo está lá. É uma intensidade, é uma barulheira, os caras estão lá há 10 meses. E a gente tem uma reforma previdenciária com potência fiscal de 800 bi aprovada. A gente passou por reforma trabalhista, a gente passou por agenda BC+, a gente tem MP da liberdade econômica, MP do agro, a gente tem um processo de desburocratização, desregulamentação. É muita coisa que voa abaixo do radar que está acontecendo para pavimentar isso. Isso vira prêmio de risco. Quando a gente olha o CDS, né, o tal do risco país,
a gente já tem esse grau de investimento, né? E a gente já tem estrutura de conta pública, principalmente quando a gente fala em transação corrente e reserva em moeda forte, de um país com grau de investimento. A gente só não tem grau de investimento, na minha opinião, exclusivamente pelo que o Guedini muito bem pontuou, pela chance alguém falou outro dia, e eu gostaria de citar quem é, mas eu não me lembro quem foi, mas foi sensacional, em que a gente estava à beira do abismo e a gente veio recuando. Diferente da Argentina, que está à beira do abismo e dá um passo à frente, né? E faz isso a cada década, né? Então a gente de fato vem transformando, e aí todos os componentes que formam preço de ativo apontam para um impulsionamento disso. Ou seja, você tem um fluxo muito maior de dinheiro para o capital de risco. E aí é engraçado porque a minha opinião é o seguinte: o mercado de maior risco no mundo hoje é o mercado de crédito e não o mercado de bolsa. Depois dos quantitative easing, injeções de trilhões e trilhões de dólares nas economias, os bancos centrais com balanços inacreditavelmente grandes e títulos de dívida emitidos em cima de títulos de dívida, é muito engraçado, porque daí os companheiros de profissão da Paulinha, os jornalistas falam muito com a gente ao longo da semana, e aí diz assim: hoje a bolsa caiu. Acha que é um movimento de aversão ao risco? Eu acho muito engraçado, porque daí, o dia que o movimento é chamado de aversão ao risco é o dia que, na minha leitura, o dinheiro saiu do bom ativo para o ativo de risco. Assim, essa é uma estratégia de Coimbra, mais ou menos, né? A Universidade de Coimbra inventou isso. Aí, o meu ponto é o seguinte: quando a gente olha para a redução do prêmio de risco, minha bisavó é portuguesa, antes que alguém fale isso, eu estou fazendo uma auto-sacanagem. Não, que daqui a pouco levanta e diz: porra, eu sou português. Não, eu também. Então, vamos lá, o ponto é, aquilo que determina qualquer ativo financeiro é precificado pela expectativa futura. Quanto maior o risco, maior o peso naquilo que a gente chama pode ser taxa de desconto, mas eu prefiro dizer que é o prêmio que você cobra para botar o seu dinheiro em qualquer um dos ativos. Porque taxa de desconto você remete a um método específico de análise e que, na minha leitura, inclusive, é o pior de todos. Mas é o prêmio, quanto eu exijo de retorno para comprar determinado ativo. E aí a gente viveu uma história de hiperinflação, de instabilidade, em que o brasileiro, essa história de dizer assim que o brasileiro ganhava 1% ao mês é de uma miopia atroz, porque você tinha que fazer uma conta de quanto o teu dinheiro, quanto a riqueza era degradada por um processo hiperinflacionário, por um processo de falta de estabilidade e tudo mais. Só que o brasileiro, como era muito instável, o brasileiro não fazia conta de ganho real, ele fazia conta de ganho nominal. Ele olhava para a aplicação financeira dele, ele tinha 10, amanhã ele tinha 11, depois ele tinha 12, depois ele tinha 13. Então, maravilha, meu dinheiro está evoluindo. Hoje, está igual olhar a grama crescer. Então, você vê, ele tem 10. Esse ordinal tem 10,02, esse tem 10,04. Ele diz: o que está acontecendo? E daí eu tenho dito: parabéns, essa é a melhor notícia, você está amadurecendo, agora você tem que olhar a grama crescer mesmo. E aí você tem então um componente de fluxo migratório natural do dinheiro que historicamente vinha sendo deliberadamente enganado pelo juro nominal, criando uma falsa percepção de rentabilidade. Então, o fluxo, por si só, numa economia one-on-one, lei da oferta e da procura, você tem muita procura, você reprecifica os ativos. Segundo, você tende a cobrar prêmios menores em ciclos cujo risco de dar uma grande bobagem é menor. E aí, quando você traz isso, você também reprecifica os ativos, porque a chance de um cataclismo é muito menor. Então, isso é muito virtuoso, isso passa por todo esse processo de transformação, e que, se a gente usar um componente, não existe uma bala de prata, não tem bala de prata. Isso é outra coisa que o brasileiro está aprendendo. Me dá aí a solução mágica que amanhã eu estou com a vida resolvida. Não tem. Não tem em macro e não tem em micro.
Então o ponto é, a gente vai começar a entender que todos esses fatores combinados abrem espaço para uma grande porrada em ativo financeiro grande. Em nenhum lugar do mundo que eu estudei, o que eu acompanhei, o que eu vi, o que eu pensei, riqueza e patrimônio dos investidores foi criado de verdade fora dos considerados ativos de risco. E o melhor lugar para você fazer isso em qualquer lugar do mundo é a Bolsa de Valores. Agora, se você entrar na Bolsa com pressa, a chance de se estrepar é monumental. E aí o dia que você ouvir alguém dizer para você que volatilidade não é risco, você me telefona. A gente está indo para finalização, né? 10 minutos de abrir a pergunta do pessoal. Antes, rapidamente, passou muito rápido, tinha muita coisa para falar. Mas antes de passar rapidamente, a gente falou no cenário, né, construtivo para a Bolsa, e aí eu queria que vocês falassem setores que vocês, ou alguns nomes específicos, mas pode ser setores que vocês estão vendo aqui com bons olhos no mercado agora. Só quero falar uma observação sobre esse negócio de investir em ação que o Dato falou, que a gente acabou falando aqui de mercado financeiro, que é um termo muito amplo, ele não falou desse potencial, né? O brasileiro tem investido em poupança a ordem de grandeza de 800 bilhões de reais. Em fundos de renda fixa de todo tipo, uns 500 bilhões. Títulos de renda fixa de todo tipo também, que é o Tesouro Direto, mais uns 450, etc. Fundo multimercado, 120. Vocês têm ideia de quanto o varejo tem em fundo? O Dato deve saber, mas vocês têm ideia de quanto o varejo tem em fundo de investimento em ação? Dado esse número? 30 bi só. Ou seja, esse negócio de, já foi, já andou. Meu amigo, isso é só varejo, tá? Só para dar uma perspectiva assim, o tal do bigger picture. Tem muito dinheiro para vir para a Bolsa e não é só do varejo, tá? Se você pega de forma geral de fundos de investimento, a alocação em equity no Brasil já chegou a bater 20% dos 5 tri. Nós estamos lá em torno de 10%. Só 10% a mais já é 500 bi a mais que tem para vir. Sem falar dinheiro de gringo. Qual é o dinheiro de gringo? É uma métrica meio difícil, mas dos fundos dedicados a mercados emergentes, tem 1 tri de dólar, tá? 4 tri de real. Se a gente voltar para o patamar que a gente estava antes da crise da Dilma, não precisa re-rate, igual eu falei, Coreia, é só voltar para o estado moribundo lá, mas que não vai quebrar tão cedo, era 15% a 16% desse índice. Então, nós estamos hoje em 5, 6 de índice de mercado emergente. Então é mais 10% desses 4 tri, é mais 400. Então, meu amigo, tem muito de fato para ganhar. A única ressalva que eu faço, é que você falou do longo prazo e da volatilidade, é que a gente nunca teve na história um país comprado em equity, né, em ações grande, e vem uma crise grande. O Brasil nunca teve ação por bem ou por mal. Se tiver o cenário de 2022, que a gente não vai nem falar de ganhar alguém vermelho, no caminho do Che Guevara, não sei o quê, ou fingindo que é limpinho, né, os que eu chamo de socialista de camisinha, igual o Ciro e outros aí,